Meu Deus, que diminua eu e cresça, Senhor. Meu Deus, colocai a sua santa e maravilhosa palavra na minha boca para transmitir a tua igreja. Eu peço neste momento, Pai, abençoando aquele médico, aquela enfermeira que estão ali na mesa de cirurgia para fazer uma operação, que não seja somente a mão daquele médico, daquela enfermeira, mas seja as suas mãos sobre as mãos dele para operar essas maravilhas, esse prodígio e esses milagres. Nós te rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O Senhor ama a sua Bíblia. Daniel capítulo 12. Os tempos do fim. A palavra de Deus nos diz 12, o primeiro em diante. Naquele tempo se levantará Miguel, um grande príncipe que se levanta a favor dos filhos de um povo. Haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas aquele tempo livrar-se-á teu povo e todo aquele que for achado escrito no livro. Os irmãos podem se assentar. Eu gostaria de perguntar para o irmão, apesar o irmão Jorge e a irmã Maria já sabem, né? E muitas vezes também vocês sabem, mas não estão lembrando. Aqui está falando do livro que o teu nome foi escrito. Você sabe quando esse nome foi escrito em tua vida? Eu conheço pastor, conheço missionário, conheço bispo e conheço muitos irmãos que não sabem. E é fácil, naquele momento que a pessoa fala, irmão, tem alguém para aceitar Jesus? Aí a pessoa levanta a mão, você quer aceitar Jesus? Quero. Aí ele fala, olha, repita comigo essas palavras. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, abençoa todos os meus parentes, todos os meus familiares. Senhor meu Deus, tenha compaixão, me prepara para que depois de eu aceitar Ti como Salvador, eu venha receber a proporção dobrada do Teu Espírito para mim receber o aqui de Nazaré. Nesse momento, escreva, Senhor, o meu nome no livro da Bíblia. Aí foi escrito, e aqui está falando claramente, e muitas vezes a pessoa lê, mas não medita. A Bíblia não é para nós pegar como um jornal, ler e não meditar. Toda vez que você pegar a Bíblia, já aconteceu, você começa a ler, tem um lugar e você para, e te chama muito a atenção. É ali que Deus quer falar contigo. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para nojo eterno, quer dizer, desprezo eterno. Já imaginou nós ficar 10, 20, 30, 40, 50 anos na igreja e chegar no momento do Senhor falar, não, eu não te conheço. Como aquelas 10 virgens, estava toda na igreja, mas por que a Bíblia diz que eram 10 virgens? 5 eram prudentes e 5 nessa quer dizer, louca. Quer dizer, não dava atenção na mensagem, não dava atenção na palavra e esperava o noivo. Mas o que faltou para ela? O azeite. Sabe o que significa hoje o azeite? O Espírito Santo em nossa vida. É Ele que nos purifica, é Ele que nos ensina, é Ele que nos capacita, é Ele que nos leva para a vida eterna. A Bíblia diz no 3, os que foram
não sabe, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muito ensinam a justiça como estrela sempre eternamente. Muitos cientistas e muitas pessoas dizem que a estrela, ela cai do céu e cai na água. Então você até já chegou a contemplar, de estar olhando para o céu e ver aquela estrela lá em cima, ela descer e some. Aí a pessoa acha que caiu. Não, nem na água e nem na terra. Ela continua mudando de lugar. Por isso que fala que aquele que muito ensina refugirão como as estrelas. O que é refugirão? Brilharão como as estrelas. Você ainda não viu o brilho que é em você, mas o povo do mundo vem e vê a diferença. Poxa, essa aí é o irmão, essa aí é o crente, essa é o crente. Porque eles estão olhando para nós e vendo o que nós também não esteja vendo, que é o brilho espiritual de Cristo em nossa vida. No 4 diz, tu, Daniel, encerra essas palavras, sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência multiplicarão. Os irmãos podem observar isso que está acontecendo. Tem pessoas que estão no estrangeiro e falam, eu vou lá para Campo Grande, eu vou para o Brasil, porque lá diz que tem muito emprego, lá está bom. Chega aqui, quebra a cara. É a mesma coisa, o mundo se prepara, eu vou lá para os Estados Unidos. Chega lá, vai quebrar a cara. Sabe por que quebra a cara? Porque sai sem a direção do Espírito Santo. Nós não podemos, até voltar em casa, nós temos que orar a Deus para Ele preparar que nós íamos sair de uma casa para ir para outra, mas que lá nós íamos ser bem recebidos e venha correr tudo maravilhoso. Porque Deus, Ele jamais fará alguma coisa ao contrário do que nós precisamos. Não é que nós merecemos, mas nós precisamos. Então, eu, Daniel, olhei e este estava em terra. Outros 2 anjos, um deste lado, à beira do rio, e o outro lado, à beira do outro rio. Tinha 2 anjos. Os irmãos veem que os anjos, eles são unidos. E o crente, ele também tem que ser unido. É junto que é. Sabe por quê? Milhares de olhos olhando. Talvez você não perceba, mas você está andando na rua, a pessoa fala, olha que tipo de crente. Né? E Deus, Ele não se agrada disso. E a importância do teu nome está escrito no livro da vida, você está sempre orando. Por quê? Todos nós somos falhos. Todos nós somos pecadores, mas se nós estivermos orando e o nosso nome estiver apagado, nós pedimos para Ele, Ele retorna a escrever o nosso nome. Por quê? Porque é preciso o nosso nome estar escrito. Porque no dia que Jesus vir para arrebatar a igreja, Ele não vai pisar na terra como muitos falam, não, Ele vai vir na terra, não. Ele vai vir nas alturas, junto com os anjos. Os anjos descerão. Para quê? Para reunir os escolhidos. E quem são os escolhidos? Somos nós, porque antes de nós aceitar Jesus, Ele próprio nos chamou. Antes de nós ser gerados, nós somos chamados. Oh, glória a Deus! Aos homens vestidos de linho que estava sobre as águas do rio, quando será o fim dessas maravilhas. Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, jurou por aquele que vive eternamente. E isso seria para o tempo determinado, metade do tempo quando estiver acabado,
for o momento do arrebatamento da igreja, o Espírito Santo não vai estar mais conosco. Bem-aventurados são aqueles que morreram e ressuscitarão. E nós, se estivermos vivos no caminho do Senhor, nós seremos arrebatados. Então, a palavra de Deus diz: prepara-te, Israel, ao encontro do Senhor teu Deus. Ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque esta palavra está fechada, selada até o tempo do fim. Muitos serão purificados, engrandecidos e provados, mas o ímpio procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderam, mas os entendidos entenderão. Glória a Deus! Irmão, que a palavra de Deus, já há muitos anos, ela foi determinada, escrita para nós. Eu estava falando hoje